Gente maravilhosa, querida ou qualquer outra pessoa que possa escutar, que queira escutar a palavra de Deus. Em Apocalipse 3, nós temos esta leitura. Ao anjo da igreja que está em Sardes, escreve: Isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Então, a igreja, né? Ela tem o nome que vive, mas ela está morta. Então, é o que está falando. Sê vigilante e confirma os restantes que estavam para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Então, aqui está falando que as obras, elas não são perfeitas, e para também confirmar os restantes que estão para morrer na igreja. Então, é uma leitura que é para a igreja refletir, né? Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te. E se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Então, Jesus fala que de repente, né, vem o destino como um ladrão, né? Então, a nossa realidade é a nossa vida eterna, né? A nossa certeza é a nossa salvação. E é Jesus Cristo que é a nossa certeza. Mas também tens em Sardes algumas poucas pessoas que não contaminaram suas vestes, e comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso. Então está falando que são poucas pessoas que não se contaminaram. Então tem a contaminação na igreja. Então isso não é bom, não agrada a Deus, né? E Deus está se falando uma mensagem, essa mensagem para a igreja. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, a gente precisa ler, meditar essa leitura do Apocalipse, principalmente para a igreja, né? Porque a igreja, ela tem que ser um sinal de Jesus, né? Do Evangelho, da vivência do Evangelho. E ela não deve ser um local para contaminação, né? E está se falando que a contaminação, que é a contaminação? Você não pode servir, por exemplo, você não pode servir a Deus e ao dinheiro, e você também não pode desobedecer a Deus, né? Então a gente precisa fazer da igreja em todos os sentidos, né? É um local onde as pessoas estejam na graça de Deus, na presença de Deus. E fora da igreja, as pessoas também trabalhem nessa graça e permaneçam nessa presença, nessa vigilância, né? E porque tem gente que está morta, né? E não se achou as obras perfeitas. Então temos que tomar muito cuidado com as palavras, né, que são faladas nas igrejas, e para que não sejam palavras que sejam da boca para fora, né? Ou pessoas que estão na igreja fazendo gestos, mas esses gestos não venham do seu coração, não sejam gestos sinceros, né? Do coração sincero, com aquele coração, com aquela sinceridade para Deus,
né? Porque Deus, ele sabe o que passa no coração das pessoas, ele sabe o valor das palavras, né? Quando as palavras realmente são sinceras, quando aquelas promessas, aqueles juramentos são sinceros. E a igreja, ela não é para se aparecer também, né? A gente não tem que, no caso, fazer uma obra para aparecer. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, que está vivo e reina para sempre. Amém. Gente maravilhosa, querida, ou qualquer outra pessoa que possa escutar, que queira escutar a palavra de Deus. Em Apocalipse 3, nós temos esta leitura. Ao anjo da igreja que está em Sardes, escreve: Isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Então, a igreja, né? Ela tem o nome que vive, mas ela está morta. Então, é o que está falando. Ser vigilante e confirma os restantes que estavam para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Então, aqui está falando que as obras, elas não são perfeitas, e para também confirmar os restantes que estão para morrer na igreja. Então, é uma leitura que é para a igreja refletir, né? Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te. E se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Então, Jesus fala que de repente, né, vem o destino como um ladrão, né? Então, a nossa realidade é a nossa vida eterna, né? A nossa certeza é a nossa salvação. E é Jesus Cristo que é a nossa certeza. Mas também tens em Sardes algumas poucas pessoas que não contaminaram suas vestes, e comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso. Então está falando que são poucas pessoas que não se contaminaram. Então tem a contaminação na igreja. Então isso não é bom, não agrada a Deus, né? E Deus está se falando essa mensagem para a igreja. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, a gente precisa meditar essa leitura do Apocalipse, principalmente para a igreja, né? Porque a igreja, ela tem que ser um sinal de Jesus, né? Do Evangelho, da vivência do Evangelho. E ela não deve ser um local para contaminação, né? E está se falando que a contaminação, o que é a contaminação? Você não pode servir, por exemplo, você não pode servir a Deus e ao dinheiro, e você também não pode desobedecer a Deus, né? Então a gente precisa fazer da igreja, em todos os sentidos, né? É um local onde as pessoas estejam na graça de Deus, na presença de Deus. E fora da igreja, as pessoas